Salve, rapaziada, sem mais enrolações, vamos logo escutar e ouvir o que disse Ítalo Rodrigues e também Matheus Sotomayor nessa apresentação oficial do Executivo de Futebol do Esporte. Vambora. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Obrigado pela presença, por se disponibilizarem a vir para o esporte, para escutar falar um pouco do nosso clube de futebol. Já quero iniciar. A gente estava conversando um pouco antes aqui em off, né, com vocês, sobre esses 10 dias, né, a quantidade de decisões e situações que a gente tem tratado, né? Elas não são poucas, então queria já atrelar esse assunto, esse tema, a um pouco de paciência por parte da imprensa nas minhas respostas especificamente. Né? Alguns de vocês têm me acionado e eu não estou conseguindo responder. Não é por falta de atenção, nem por falta de vontade, né? É simplesmente por uma questão de priorização nas decisões que a gente está precisando tomar dentro do clube. Objetivando resolver esse problema, a gente já trouxe o Diego, né? Diego Pérez, que está aqui, que tem como objetivo centralizar essas comunicações e fazer com que todos vocês se sintam atendidos, porque a gente entende que a imprensa é uma parte muito importante do nosso ecossistema de futebol. Né? Vocês têm um trabalho de vocês, precisam ter notícias, informar o torcedor, informar o sócio. E já deixo aqui um pedido para que Diego veja com vocês o melhor momento para que a gente possa bater um papo lá na ilha, para onde eu estou indo assim que eu me levantar daqui, que nós temos algumas outras importantes decisões a tomar ao longo do dia de hoje. Como vocês têm visto e acompanhado, mais do que ninguém, né, porque vocês cobrem o esporte, nós temos passado por algumas mudanças estruturais dentro do clube. Nós trouxemos o Ximenes, que está acompanhando aqui, para tomar conta da operação do clube, para ser o profissional responsável pela operação do clube. O novo CEO do esporte, tá? Para quem tá por fora. Fizemos um vídeo completo sobre ele, vou deixar o link aqui no card. Nós trouxemos Diego, como eu acabei de falar, para centralizar a questão profissional da nossa comunicação, né? E trouxemos o Ítalo, né? Diego Pérez, tá? Para quem tá por fora. Que aqui está para poder ser o responsável por todo o nosso futebol, né? Por todo o nosso departamento de futebol no clube. Não foi fácil, né? Tivemos 3 rodadas de conversas longas, né, Ítalo? Verdade. Acho que foi numa sexta-noite, num sábado de manhã e à tarde, num domingo de manhã ainda. De manhã e entrando um pouco pela tarde, né? Mas deu certo, a gente conseguiu chegar num consenso em relação ao contrato de trabalho, ao que Ítalo podia entregar, ao que ele queria receber como desafio, né? Que não é pequeno, né? Mas nós entendemos que Ítalo se encaixa muito bem no que a gente precisa, conhece o esporte, conhece a estrutura do esporte, conhece o nosso elenco, conhece a história, conhece a nossa tradição, né? Vem de bons trabalhos, então acho que encaixou muito bem com o nosso momento de reestruturação. É um trabalho árduo, inclusive já adiantando aqui para vocês, nós temos algumas pessoas nos ajudando com isso, né? Nesse trabalho de reestruturação, e aí vocês podem depois estender isso com o Ítalo, mas nós temos uma comissão que foi criada em conversa com o próprio Ítalo para ajudar ele na questão das rediscussões de contrato. Então a gente tem ali uma perna jurídica, temos uma perna financeira, tudo para dar suporte às decisões que o departamento de futebol vai tomar e agilidade. E sempre lembrando que nós temos muito respeito por todos os profissionais que estão no clube, por todos os profissionais que têm contrato. A única coisa que nós precisamos fazer e trabalhar é para adequar o esporte à realidade do ano de 26 e ao orçamento que nós vamos ter. E esse é o desafio que todos nós temos que tratar, que Ítalo vai puxar em relação ao departamento de futebol. E que nós... Aí eu tenho que parar aqui rapidez, né? Já saiu informações aí que a gente já trouxe aqui no canal também nos últimos dias, que o esporte não vai contar, não está nos planos do Matheus Sotomayor, da gestão do esporte, do Ítalo Rodrigues, não está nos planos João Silva, Sérgio Oliveira, Atêncio e Ignácio Ramírez. Bom pontuar isso. Aí você pensa, pô, mas eles são jogadores que têm contratos, então eles vão ter, a gestão do esporte vai ter que achar novos clubes para ele. Atêncio, o News Old Boy já indicou, já sinalizou que quer Atêncio, quer contar com Atêncio aí nos próximos meses, nas próximas temporadas. Atêncio quer sair do esporte. Ignácio Ramírez também vai sair, já tá com o clube basicamente apalavrado. Então, são jogadores que vai sair e deve ser emprestados ou tem uma rescisão contratual ali amigável, vamos dizer assim, porque já tem proposta de outros clubes. Agora, o senhor Sérgio Oliveira, que se mostrou favorável a uma permanência aqui no esporte, por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhum clube interessado nele. Por isso que ele externou o seu desejo de permanecer no esporte. O desejo, né? Como não surgiu proposta, tem um contrato até o final do ano que vem, 800 mil de salário, eu quero ficar aqui nesse paraíso que é Pernambuco. Claro, ele não é besta, ele não é trouxa. Trouxa é quem fez esse contrato com ele. Gestão nefasta de Yuri Romão. Precisamos dar um suporte ágil e seguro para que as boas decisões sejam tomadas. Então, posto isso, eu passo a palavra para Ítalo, que ele seja bem-vindo. Nós já batemos um papo ali antes com todo o staff de futebol.
Seja bem-vindo, Ítalo, que o ano de 2026 seja um baita ano para todos nós, que você consiga desempenhar o seu trabalho profissional dentro do clube e que nós possamos juntos obter sucesso nessa caminhada. Obrigado, obrigado. Obrigado pelas palavras, pela apresentação. Dizer a vocês, cara, feliz demais de estar aqui. Como falou o Ariano, né? Felicidade é torcer para o esporte. Então, cara, eu me sinto realizado, de fato, estar aqui por vários motivos. Por ser pernambucano. Fiquei muito feliz, por exemplo, já fazendo um paralelo com a ida do Marcelo para o Corinthians. A gente tem que mostrar a força que o Nordeste tem, que por muito tempo não é contação de história. A gente enfrenta, de fato, alguns preconceitos em todas as áreas, mas eu fico muito feliz dele também estar assumindo, assim como é um grande clube do futebol brasileiro, né? Eu não venho aqui para contar história. Quem me conhece sabe que eu gosto de ter relação com vocês. Eu vou estar aqui sempre para falar a verdade para a imprensa e para o torcedor, entendeu? E muito feliz, muito realizado. Não vejo a hora da gente ter jogo, de ver a ilha pulsando de fato, né? Falar disso, cara, é emocionante para mim, porque eu sei o quanto eu trabalhei para chegar aqui. Então, vai dar certo. Então, fiquem à vontade, contem comigo. Não Se emocionou, viu? A voz ficou um pouquinho embargada ali, deu pra perceber que quase ele chorou. Olha aqui. Quanto eu trabalhei para chegar aqui, então vai dar certo. Então fiquem à vontade, contem comigo. Não acredito que o esporte vai se reerguer sem a profissionalização, sem a verdade, mas sem a relação novamente com a torcida, que é o principal. A gente precisa saber se comunicar com o nosso torcedor, a gente precisa ter a ilha cheia, a gente vai ter um ano muito difícil. E isso também é impossível acontecer se não for com a ajuda da imprensa. A imprensa tem o dever de contestar, de criticar, mas ela tem o dever de publicar aquilo que é verdade. E da minha boca só vai sair verdade, independente se for boa do torcedor escutar ou não. A gente está nesse processo de reformulação, o clube tem se profissionalizado, acredito muito no trabalho do Ximenes, né, para fora do futebol, está nos dando suporte, organizando a casa. É importante demais ter um CEO que durante muito tempo foi diretor de futebol, que entende as minhas dores, que entende as dores do treinador, e eu tenho certeza que junto com a equipe que a gente está formando, com a imprensa, em conhecer o que é o Esporte Clube do Recife, a gente vai ter um ano vencedor, se Deus quiser. Porque eu falo para todo mundo, presidente, eu não posso passar numa oportunidade sem falar. Eu tenho um sócio que anda comigo, que ele não dorme, que ele trabalha 24 horas por dia, que é o homem lá de cima. Então eu não faço nada que me trouxe aqui, que me dá capacidade, que me faz levantar todo dia. Então não tem como também começar agradecendo a Deus. Então, antes de mais nada, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para o nosso torcedor, e eu tenho certeza que a gente vai ter um ano difícil, mas um ano que vai ser vitorioso, se Deus quiser. Agora é com a gente. Tá aberto? Ítalo, bom dia. Alessandro Matias, canal Eu Pratico Esporte, TV no YouTube. Como você falou, né? O que não falta aqui é perguntas, né? Mas vamos limitar aqui as que foi colocadas, duas para cada. Eu entrei em contato com o pessoal lá de Porto Alegre sobre o Vitor Gabriel. Pelas bandas de cá, inclusive gente do clube me confirmou, né, me reafirmou que o contrato do Vitor vai até o dia 31 agora desse mês. Há aquela questão com o Inter, porém, é isso que eu queria tirar dúvida com você, as pessoas, inclusive colegas da imprensa e gente do clube lá, né, o que me espantou, colocando que o Vitor Gabriel tem a questão do contrato até o dia 30 de janeiro. Aí eu não entendi, eu disse, não, vamos amanhã com o Ítalo para tirar essa dúvida. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. E antes de mais nada, reafirmo, pode perguntar. Sei que nem sempre a gente vai poder deixar livre, mas se tiver mais pergunta, fica à vontade. O termo de empréstimo do Gabriel, que o jurídico do esporte me apresentou até 31/12, né, com as opções de compra, termo e forma de pagamento. Então o Inter tem essa opção de continuar com o atleta ou não. E a opção é de 3 milhões de reais, tá, gente? Por 50% dos direitos econômicos de Vitor Gabriel. Se o Inter quiser mais percentual, eu quero 60, 70, vai ter que pagar mais também, é óbvio. Aí entra na questão da negociação. Estamos no dia 29 de dezembro. Vitor Gabriel tá treinando lá em Porto Alegre com um grupo de jogadores normalmente. Sendo que o contrato dele se encerra dia 31 e tal. A tendência é que o Inter exerça essa opção de compra e tem até o prazo, tem até o dia, no caso 31, né? Daqui a 2 dias tem essa opção para exercer aí de 3 milhões de reais por 50%. Não é uma obrigatoriedade, tá até uma opção. É bom deixar bem claro. Ítalo, bom dia. Prazer falar com você aqui no esporte. Além do Vitor Gabriel, tem a questão do Marcelo Aju também, né? Que é uma situação relativamente parecida, que tá voltando do Atlético. Eu queria saber também, até puxando a pergunta do Alessandro, as equipes sinalizaram
a compra, os atletas voltam, o que é que vocês têm de informação sobre os dois jogadores até o momento? Se vocês contam com ele pro ano que vem, é uma incógnita ainda, porque a gente tá no dia 29 ainda, tem mais 2 dias, né? Como é que vocês estão pensando esses dois atletas e as conversas com os clubes até o momento? Cara, sabe quantos atletas se apresentaram aqui hoje? 12. Mas isso não é porque outros não vão se apresentar. A gente tá no dia 29, você citou 2 atletas, mas eu tenho Maia e Filipinho, por exemplo, estavam comigo no Criciúma. O contrato lá também é até 31/12, então eles não podem se apresentar aqui, né, junto com alguns outros. Especificamente dos 2 casos que você falou, os 2 clubes manifestaram, pelo que o Atlético fez um contato direto comigo, fez proposta oficial, e existe essa possibilidade, né? Fui muito claro, o Sport não tem o interesse de negociar o valor da cláusula, se eles forem exercer, eles vão ter que exercer por completo. Ah, só um detalhe, né? Apesar dele não ter falado que é torcedor do Sport, assim, ele não chegou a externar, eu sou torcedor do Sport, ele falou que felicidade é torcer pelo Sport, se emocionou, então, a partir daí, eu não preciso dizer mais nada. Talvez ele não externou ali o 100% de, eu sou torcedor do Sport, amo esse clube de coração, porque talvez no futuro poderia fechar uma porta, se o Santa Cruz, daqui a 2, 3, 4 anos, quiser contar com o Ítalo Rodrigues para ser executivo de futebol, a torcida do Santa ia pesar muito. Não contrata isso aí não, porque ele é torcedor do Sport. Enfim, do Náutico, a mesma coisa. Ele já trabalhou no Náutico, inclusive, 3, 4 temporadas atrás, tá? Bom, sobre os jogadores que se reapresentaram hoje, no gol, Kaique França e Adriano. Você tem um goleiro titular e um reserva. Na zaga só tem Ramon Menezes. Marcelo Ajane não se reapresentou, nem Vitor Gabriel, que tá lá no Rio Grande do Sul, e nem outro zagueiro, tá? É isso. Na lateral direita só tem Matheus Alexandre. Na esquerda não tem ninguém. Filipinho deve retornar aí para Recife nos próximos dias. E na próxima semana se apresentar. Na volância aí tem Zé Lucas, Lucas André, Pedro Martins e Luciano. Tem 4 volantes. Aí na meiuca não tem ninguém. Lucas Lima deve se apresentar aí nos próximos dias. Enfim, na próxima semana. Na ponta aí seria Barleta. Na ponta, na outra não tem. Nesse momento do que se apresentaram no clube, tá? E de centroavante, Dieguinho, que é da base. E assim, já para dar um spoiler, o Ítalo Rodrigues, ele falou que vai contar com 24 jogadores ali aproximadamente no elenco. É um elenco muito curto, já contando com os da base, tá? Vai ter que acertar em cheio nas contratações. Senão é tromba. Oi, tá, né? Bom dia. Eu queria saber de você a respeito dos atletas que o Sport já sinalizou que não tem o interesse de contar para 2026, apesar do vínculo contratual. Como que vocês têm tratado essa questão financeira mesmo? Se pretendem emprestá-los, se pretendem uma rescisão e como arcar com esses custos? Afinal, a gente sabe que tem atletas com contrato não só até 2026, 27, 28, enfim, em relação a esses atletas, porque são muitos números e o que também ensejou essa motivação para vocês não quererem continuar com eles para 2026. Obrigada. Tá, bom dia. Primeiro, eu vou te dizer que não há ninguém que a gente não quis contar. Agora existem vários casos, e aí é quando eu tenho compromisso com a verdade, que o Sport não tem a menor condição de pagar. Gostaria de terminar começar 2026 com um time que terminou com uma base de time muito maior, mas infelizmente isso não é possível. Entendeu por quê? Porque se apresentar, a gente não tem condição de pagar. Isso é questão matemática. Agora, vão ser todos tratados com verdade, com respeito, como eu falei para todos ali agora no vestiário. Eu reconheço, ninguém forçou ninguém a assinar contrato. Existem contratos assinados que o Sport precisa cumprir. E a gente quer cumprir. Agora a gente precisa sim. E já fez um grupo, junto com o jurídico, junto com o financeiro, junto, né, com o staff que a gente está trazendo para que a gente rediscuta, renegocie. Não acho que atleta nenhum, se não quiser, tem que abrir mão ou dar desconto. Eles têm um contrato, eles têm um direito. Agora, a gente também vai fazer aquilo da forma que a gente pode. A gente não vai chegar aqui para prometer que vai pagar mês que vem se a gente não vai conseguir pagar. E a gente tem sido muito claro com eles, sabe? A gente gostaria de manter, sim, alguns atletas, mas que, infelizmente, não é uma questão técnica, não é uma questão de perfil de atleta, não é nada disso. É uma questão financeira e a gente vai precisar ser muito habilidoso para resolver, porque o problema é muito maior do que eu imaginava. Bom, tá aí, é muito mais do que a torcida também imaginava, viu? Tá bem claro pra todo mundo, não foi perfil de jogador, não foi questão técnica, condição tática, condição física, nada do tipo, entrega, vontade, não. Foi simplesmente questão financeira. Isso vale principalmente pra Sérgio Oliveira, pra Pablo, que tem salários exorbitantes. Lucas Cal, gente, o Sport tá devendo 600 mil reais pra Lucas Cal, com 2, 3 meses de salários atrasados. Lucas Cal recebe mais de 200 mil reais por mês. É um absurdo, é um escândalo. É a gestão nefasta de Yuri Romão que destruiu e deixou terra arrasada financeiramente no Sport. E já comprometeu parte da renda do ano que vem. É a gestão nefasta de Yuri Romão, gente. Ítalo, bom dia. Lucas Holanda, meu canal no YouTube. O Sport tem a estreia marcada, né, para o dia 10 de janeiro.
E você assume o Sport com pouco tempo até a estreia, né? E numa equação que o clube está com pouco dinheiro, tem uma folha muito alta para baixar, né? E precisa contratar. Como é que você vê essa situação e se a ideia é começar o campeonato com o Sub-20, como é que está essa situação? Perfeito. Eu nunca vou trazer informações para vocês que eu não posso dar. Então eu não posso, por exemplo, dizer quanto será o valor da nossa folha. Mas eu posso dizer que a nossa folha vai ser bem menor do que a de 2024, quando o Sport subiu. Por quê? Porque é o que a gente vai conseguir pagar. O meu compromisso de fato é esse. Eu cheguei pro presidente, pro financeiro do clube, quanto se consegue? Cara, é 1 milhão, é 1 milhão, é 1,5, é 1,5, é 3, entendeu? Então não tem como ser diferente, porque eu não acredito em futebol sem cobrança, sem processo, entendeu? Sem ambiente. E a gente só vai ter ambiente se a gente tiver processo para cobrar os caras. Então não tem de outra forma, a gente tem que pagar em dia. Então com quem a gente se comprometer, a gente vai se comprometer em pagar aquilo que a gente pode pagar em dia. Hoje, como eu falei anteriormente, se apresentaram 12 atletas. É impossível o Sport fazer o primeiro jogo no dia 10. Impossível, não tem time. Vamos ser sinceros, não tem time. Então precisa sim ser do Sub-20, não é uma opção, não é o que eu gostaria. Eu gostaria de começar com um time forte, né? Não que o nosso Sub-20 não seja forte, acredito sim que ele vai fazer ser competitivo. Dali a gente vai tirar ativos. E essa também é uma estratégia de começar com 20, né? Dali a gente já consegue tirar 3, 4, máximo atletas possível para compor o elenco profissional, para a gente poder seguir depois. E aí a gente precisa fazer um time, montar um elenco de fato para a sequência do campeonato. Se o Sub-20 vai fazer um jogo, 2, 3, 4, isso só o tempo vai dizer. Ou seja, essa informação foi importante. Se especulava que o Sub-20 faria em torno de 2 jogos, e no terceiro jogo, no clássico contra o Náutico, já seria um time 100% titular, ou 100% principal, com alguns jogadores da base ali no banco de reservas. Em tese seria isso. Mas a informação publicada oficialmente agora pelo Ítalo Rodrigues é que não. Na verdade, a gente vai fazer o que der para tentar... é sempre bom colocar esses termos. Para tentar, o mais rápido possível, ter um time 100% titular e reservas 100% ali de jogadores contratados, né? E aí, sei lá, com 2, 3, 4, 5 jogos, esse processo talvez seja quase que 100% finalizado. Para lá na metade da primeira fase do Pernambucano, a gente de fato já esteja com um time base pronto aí para começar a temporada e também jogar a Série B, né? Enfim, é preocupante, viu, velho? É preocupante. Infelizmente, foi isso aí que o Ramon nos deixou. Essa eleição pro dia 19, sei lá, foi pro dia 16, né, tal, 16, 14, 15, sei lá, 12 dias atrás, aproximadamente, 15 dias atrás, atrasa todo um planejamento, não tem muito pra onde correr, e Ítalo Rodrigues tá sendo bem transparente, velho. Não tenho que ficar detonando tanto, cobrando tanto, porque eles estão sendo bem transparentes. Eles não estão enganando o torcedor, ó, vamos contratar, já tem 7 jogadores fechados, já contratamos, não. Tá sendo pé no chão. E começar o Pernambucano com 2, 3 jogos ali com Sub-20 é começar atrás do Náutico e Santa Cruz muito provavelmente. Até porque o Náutico subiu o sarrafo, Santa Cruz também. Quando eu falo sarrafo é divisão, né? Náutico subiu pra C, pra B e o Santa pra C. E vai subir a folha salarial também. E vai ter um elenco mais encorpado. O Sport é que vai começar mais atrasado. E é o tal negócio. Daqui a 12 dias começa o Pernambucano, o primeiro jogo. O Sport não tem nem time ainda, pô. Quanto mais elenco. O Sport nem time tem. Quanto mais elenco pra treinar com o Roger e tal, questão tática, movimentação, volta, condicionamento, apresentação, é difícil. Ítalo, bom dia. Prazer te encontrar aqui. Sucesso nessa nova jornada. Obrigado, meu irmão. Um ano atrás, o Sport começava janeiro, com a janela de transferência, chamou a atenção do Brasil inteiro, né? 60 milhões de gastos, aquela coisa toda. O clube nunca tinha investido tanto assim. E a gente tá prestes a virar para 2026, na realidade, quase que oposto, contraste dessa realidade. Qual perfil de atleta vocês estão buscando? Tá claro pelas tuas respostas que existe um norte financeiro que vai guiar o esporte nesse mercado, mas qual é esse perfil de atleta que vocês estão buscando? Até porque rotular jogador é muito complicado e não é meu objetivo também, mas assim, um torcedor médio fala muito de contratação midiática, né? Eu quero usar esse termo para ficar mais fácil para entendermos, mas tá distante dessa realidade do esporte para 2026 esse perfil de atleta, por exemplo? Legal, Antônio. O que acontece, cara? Como vocês sabem, eu sou pernambucano e eu sigo o esporte há anos. Né? Talvez seja duro falar isso aqui, mas a primeira coisa que eu vou ter que lutar em 2026 é contra essa megalomania. O esporte não tem dinheiro para contratar jogador midiático, não tem dinheiro para contratar jogador de 200, 300 mil reais, não tem. Esses atletas às vezes eles vêm e resolvem, mas às vezes também eles vêm e não resolvem, o problema fica aqui para a gente resolver.
Então, o que eu posso falar para você e para o torcedor? A gente vai se comprometer em fazer um time competitivo. Cara, nosso time vai correr, nosso time vai competir. Ele pode não ser o cara que vai dar uma caneta, fazer uma jogada plástica, mas que a gente, e eu falo isso me arrepiando, porque é nisso que eu acredito, entendeu? Se não for assim, se a gente não gerar, não entregar para o nosso torcedor a identidade de representar ele dentro de campo, cara, esse ano não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, vai ser duro. Às vezes possa ser que a gente ganhe de 1-0 no finalzinho, mas nosso time vai brigar. E é isso que eu conversei com o Roger, e é por isso que ele está aqui, porque eu acredito muito no trabalho dele, quanto a isso, quanto cobrança, quanto energia, quanto representatividade do que é o esporte na beira do campo. E é isso que cabe a gente, cara. A gente já tem, já adiantando informação, tem 3, 4 nomes aí já bem adiantados dentro do perfil financeiro do clube. Agora, óbvio que o que a gente planeja é que a gente organize a casa nos primeiros meses, e aí, no principal objetivo, que é a Série B, a gente possa, né, ter um up ali de folha, trazer um pouco mais de reforço com qualidade para a sequência do brasileiro. Ítalo, Bom, eu falei agora há pouco que ele não prometeu nem, tem 5, 6 jogadores apalavrados, mas segundo o próprio Ítalo Rodrigues, ele agora falou que tem 3, 4 jogadores ali bem encaminhados, mas não tem nada 100% cravado ainda, segundo o Ítalo Rodrigues. Tô gostando da transparência, tá? Tá bem claro pra todo mundo. Ó, gente, o esporte tá quebrado, acabou. O esporte é, infelizmente, para o que era antes de contratação de 5, 6, 10, 15, 17 milhões de reais, não vai ter, não se iludam. Não acha que vai vir jogador midiático, a folha vai ser reduzida, o elenco vai ser mais limitado, mais enxuto, mas vai entregar briga, batalha. Eu gosto dessa transparência. Não gostaria que a gente estivesse nessa situação. Queria que a gente estivesse gastando mais 15 milhões em um, 10 milhões em outro, mas não vai ser possível. Então acho que essa transparência passa pro torcedor uma sensação de unidade, de união, de porra, meu irmão. Agora que estamos na merda, vamos todo mundo se unir e vamos batalhar. É ilha lotada, é apoiar o time e que o time corresponda também. E não ficar naquela de, não, vai vir jogador midiático, tamo na soberba, na arrogância, acabou. A nossa soberba e a nossa arrogância parcialmente acabou. Agora é umidade, pé no chão e união. Não tem muito pra onde correr não, irmão. Ítalo, eu queria um complemento essa resposta do colega agora. Você está falando da dificuldade financeira, todo mundo sabe, mas o esporte tem segunda divisão, não nessa ordem, mas Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Quais os objetivos do esporte? Porque foi colocado que se não tiver uma realidade financeira interessante, o esporte disputa para se manter o que a torcida entende, se for esse caso. Mas, como você está colocando, 300, 400 mil não está na condição do esporte. É menos do que isso. Então, esse elenco que o torcedor está sabendo agora mais ou menos para onde vai, ele disputa para quê esse ano? Para manutenção, para subir? Qual é esse espectro aí desse time do esporte? Tá, ótima pergunta também, porque todas as vezes que eu puder me comunicar de forma clara e direta com o torcedor, eu acho que é importante. Cara, os objetivos do esporte de 2026. Se todo mundo sair dessa sala, todos os atletas, todos os funcionários passarem daquele portão ali, o esporte continua sendo grande. O que faz o esporte grande não é a gente que está aqui dentro. O esporte é grande pela história dele, pela camisa dele, pela torcida dele. É isso que faz o esporte grande. Então, eu não dizer que a gente não vai entrar em todos os campeonatos para disputar título, eu vou estar mentindo, porque o esporte não comporta menos do que isso. Entendeu? Agora, a gente vai competir e guerrear com as nossas armas. Entendeu? Não estou prometendo acesso, não estou prometendo título a ninguém. Agora eu prometo que a gente vai ter um time competitivo, guerreiro dentro de campo. E, pela grandeza do clube, não tem como a gente entrar nos campeonatos para vamos apenas disputar. Mas aí a gente tem que ter a responsabilidade de falar a verdade. Né? Talvez não seja suficiente, né, um time guerreiro, um time aguerrido e um time competitivo. Mas aí é onde a gente conta com aquele que a gente não paga, mas que mantém a gente, que é o torcedor. O torcedor, ele é primordial para tudo isso funcionar. Se ali, já desde o jogo da base, cara, ali na estreia contra o Jaguar, a gente precisa do nosso torcedor, a gente precisa que eles entendam o momento do clube, que eles acreditem no nosso trabalho, para que a gente possa fazer muito mais com muito menos, que é o grande desafio da gente nesse ano. É foda, porque assim, velho, se a gente for parar pra analisar, um diretor de futebol, do esporte, é o esporte, pô. Ele não pode chegar e falar, não, gente, vamos brigar pra não cair. Isso não existe. Nem eu que sou torcedor do esporte, aqui eu comunico com vocês, aqui nas lives e nos vídeos, nem eu vou chegar e falar isso, a não ser que o elenco seja muito ruim, o desempenho tá horroroso, aí beleza, é outro contexto. Mas antes de começar o ano e falar, a briga é pra não cair, é loucura. Pela grandeza do esporte, a força do Retiro, a força da torcida, é diferente, irmão. É o maior time da Série B de forma disparada. Então,
Você chegar na Série B falando, ó, vamos brigar pra não cair, é uma aspas muito pesada, ou vamos brigar pelos 45 pontos, é muito pesada para um executivo de futebol que tá falando isso para milhões de torcedores e que reverbera no Brasil inteiro. Porque, mais uma vez, fica naquela linha tênue, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que ser transparente com o meu torcedor, e eles estão sendo, pelo menos na maior parte das coisas, só vacilaram naquela questão de Léo Condé, que aí nem é problema de Ítalo Rodrigues não, tá? Foi problema do Matheus Sotomayor e do Marcos Vinícius, que inclusive Marcos Vinícius já saiu do esporte. Existe aquela linha tênue, né, entre você falar a verdade pro torcedor, ó, é isso aqui que tá acontecendo, é isso, vamos montar um time competitivo, limitado, guerreiro, limitado financeiramente também falando, mas vamos entregar competitividade pro torcedor. É isso que a gente pode prometer pra vocês. E ao mesmo tempo de ser transparente com o torcedor, você não pode passar pro mercado a imagem de que você está falido, entre aspas, que você não tem muita grana, que você vai ter uma temporada muito difícil. É algo meio complexo, tá? É para administrar as palavras e falar tudo muito bem pro torcedor e para todo mundo que acompanha o esporte de certo modo, empresário e tudo mais. Então, vai ser um ano bem desafiador, tá bem claro isso aí para todo mundo. Eu nunca falei isso aqui no canal, já venho falando isso nos últimos 10, 15 dias. Pela primeira vez eu olho para uma Série B de baixo para cima. Eu não olho como tipo, eu sou o grandão, eu sou o maiorário, eu vou subir. Não. A soberba acabou nesse momento. A gente tem que olhar com humildade. Lógico que a gente é o maior de forma disparada, isso aí ninguém vai tirar na história. Mas a forma como tá se desenhando o esporte para 2026, tudo que já foi externado, problemas financeiros, um caos total. Eu tô primeiro pensando, irmão, vamos fazer os 45 pontos. E a partir daí, depois disso, a gente começa a pensar no algo a mais. Veja que nível eu cheguei e a torcida do esporte como todo chegou. A gente tá preocupado em fazer 45 pontos na Série B. Pô. Eu nunca tive esse discurso desde que eu comecei a acompanhar o esporte na Série B em 2005 para 6. Nunca. Foda, meu. É a gestão nefasta, gente, de Yuri Romão. É a gestão nefasta de Yuri Romão. Ítalo, obviamente, a gente sabe das dificuldades do mercado. E assim, peraí, rapidez, tá? Ele não falou, o meu objetivo é esse, aquele. O meu objetivo essa temporada é, se eu subir, acabou. Subir pra Série A, temporada foi espetacular. Não subir, aí tem que ver o que é que o Sport conseguiu fazer nos outros campeonatos. Porque, pô, se foi campeão de uma Copa do Nordeste, fez uma ótima campanha, foi bem na Copa do Brasil e tal, e na Série B, dependendo do elenco, formou um elenco meia-ota e o time foi sexto, sétimo, infelizmente é a sequela deixada pela gestão nefasta de Yuri Romão. É complicado, velho. Mas, a depender de como seja a próxima temporada do esporte, com certeza o nome de Yuri Romão vai ser muito falado também. Porque ele é que tá deixando o esporte assim, numa terra arrasada por completo, pô. Complicado. Então, até que de certo modo, se tudo der errado ano que vem, parte da culpa é de Yuri Romão também. Né? E você, quando chegou junto com sua equipe, tinha muita bronca para resolver. Acredito que já deve ter andado algumas questões. E o torcedor quer saber em relação a contratações, né? Qual as prioridades que, na sua visão, hoje são as principais do elenco, do goleiro ao ataque, se você puder falar, obviamente sem citar nome de ninguém. E como tá essa busca no mercado, né? Porque depois de um ano, como foi 2025, de uma queda, de todas essas notícias de que deve, de que não tem condições de pagar, como é que tá sendo trabalhar esse mercado e tentando se reinventar, né? Buscando alternativas, às vezes, fora da caixinha também. É justamente isso que a gente vai precisar, se reinventar. Hoje a gente precisa contratar tudo. A gente precisa de goleiro, de zagueiro, de volante, de lateral, de tudo. Como eu falei, tenho 12 atletas aí, mais uma perspectiva de, a partir do do dia 2, quando a gente apresentar novamente, a gente chegar aí a 18, 19 atletas, né? Queremos fechar o elenco não mais do que com 24, 25 atletas de linha, para que a gente possa, e por acreditar no trabalho do Roger, qualificar e justamente envolver o sub-20, sabe? Eu, quando cheguei com o Roger aqui, cara, desde que eu joguei futsal no esporte, isso durou 3 meses, vou te ser bem sério, eu saí por conta do ambiente, porque no ambiente não era legal. E eu sempre achei que o ambiente do esporte tinha que melhorar. E aí eu tô falando por quê? Porque, cara, a gente chega ali no refeitório, aperta a mão do nutricionista da base, ele fala que trabalha aqui há 5 anos e que nenhum diretor nunca apertou a mão dele, isso é inadmissível. Eu não acredito nisso.
Eu não acredito que a gente vai chegar em lugar nenhum se não for com a ajuda de todo mundo, se não for entrando ali, baixando o vidro, dando bom dia pro cara que tá abrindo o portão e que tá te servindo, entendeu? Então a gente precisa se aproximar, fazer um clube como um todo forte. Não tem um clube no CT e outro clube na ilha, é um clube só. Entendeu? Quando ganha, tem que ganhar todo mundo, entendeu? Então hoje a gente vai precisar sim contratar, mas eu contextualizei dessa forma, porque a gente precisa também se aproximar da base, entendeu? A gente precisa não só ir ali botar alguém para assistir, mas a gente precisa criar relação, entendeu? Para poder eles entenderem a nossa dor e a gente entender a dor deles, para a gente poder, mais uma vez, dentro do que está na realidade financeira, a gente fazer um time competitivo. Ítalo, já antes da eleição, o Matheus já tinha falado sobre a permanência ou não de César, que analisaria isso a partir. Só para não perder aqui o gancho, que ele falou sobre tem que contratar tudo. É isso mesmo, o Sport precisa contratar tudo, do goleiro até o centroavante, ponto. Não tem muito mistério, não tem, cara. Eu diria que prioridade hoje, em 3, 4 posições seria um segundo volante de qualidade, um centroavante. Eu iria atrás de um centroavante, tá? Contar com Gustavo Coutinho só é muito arriscado. Tem Zé Roberto aí, mas voltando de lesão, muito arriscado. Um lateral direito. O Sport precisa. Um segundo volante, um lateral direito. E um ponta. Eu tô olhando pro time titular, tá? Pros bancários, aí tem que contratar tudo também. Tudo e mais um pouco. A partir do momento que fosse eleito, obviamente. E aí, com a saída dele, eu queria que você falasse um pouco sobre a saída dele. A gente sabe que os números realmente não foram bons, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa saída dele e se o clube pretende contratar um auxiliar fixo, um outro da casa. Perfeito. Cara, eu tenho o máximo de respeito ao César, né? Não tenho relação, não tenho amizade, mas independente dos números recentes de 2025 não terem sido bons, isso não quer dizer que o Sport não tem que ter gratidão a ele, né? E respeito. Né? Desde como atleta, como profissional, ele merece o respeito. Eu fiz questão, inclusive, de diferenciar o desligamento dele, porque é uma decisão muito mais institucional do que profissional, entendeu? Eu não que a minha opinião fosse pela permanência. Eu acho que o César precisa respirar novos ares, e aí eu fui a favor, sim, da saída dele, né, para que a gente evite, inclusive, a expor um profissional que tem uma história bonita no clube, independente de que momento ou em que função fosse. Então, eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta toda. Sim, pretendemos sim. Já tenho, inclusive, um profissional de boca palavrado. O perfil vai ser sempre atletas que conheçam, atletas profissionais que tenham a consciência do que é o esporte, da responsabilidade do que é o jogo na Ilha do Retiro. E é esse perfil que eu fui atrás, e se tudo der certo hoje ainda, a gente pode passar para vocês essa informação. Então, uma coisa mais dúvida de estrutura do departamento, né? Chegou o Breno, chegou o Hudson também. Vai ter a figura de algum diretor que a gente chama aqui de abnegado, né? Que você conhece também naturalmente. E se, uma pergunta mais específica, o Carlos Alberto, contratação muito cara, né, na história do esporte, tá voltando de empréstimo. Você chegou a conversar com ele ainda ou ainda não teve esse primeiro contato? Não conversei com o Carlos Alberto sobre questão de estrutura de diretores estatutários. Eu sou a favor que tenha, não sou a favor que tenha muitos, porque senão você você começa a compartilhar muito a tomada de decisão e a responsabilidade, mas no final das contas quem tem a responsabilidade de repente de estar aqui, de assumir como profissional, no final sou eu. Então eu sou a favor que tenha pelo motivo. Cara, por mais que eu conheça o esporte, de pessoas que saibam, que pensem junto comigo, então todo mundo que for disposto a ajudar, a contribuir com o trabalho, a entender o momento do esporte, que não pense mais uma vez de forma megalomaníaca, não, porque o esporte é grande, tem que contratar ele. Por exemplo, desde que eu assumi, os nomes que todo mundo me encaminha não tem um ruim, mas também não tem um que a gente consiga pagar, então... Isso é que é foda. Cara, essa que é a realidade. Não adianta a gente ficar pensando na grandeza do clube. Como eu falei, o clube ele é grande. A gente tem que pensar na conta do clube hoje em organizar a casa. Ítalo, queria entender um pouco mais sobre processos. Como é que vocês vão estabelecer isso dentro do clube? Principalmente nesse momento de janela de transferências e reestruturação de elenco. No ano passado, de novo fazendo esse paralelo, o Sport fez esses investimentos, muito se questionou por quê, como foi feito. Depois colocou que o Pepa, na oportunidade, teve muita influência. Mas agora, com a chegada do Roger,
teu estabelecimento como executivo, a presença do Breno como coordenador, o Hudson também que está chegando como gerente, independente da figura do estatutário ou não. Como é que vai ser, como vai funcionar esse processo no dia a dia para escolha de atletas e montagem de elenco? Eu não vou evitar ao máximo de falar sobre as contratações de 2025, né? Mas todo mundo que sempre me ouviu falar, eu acho que mais uma vez foi totalmente fora da realidade, mais uma megalomania que se comprometeu sem entender que, pô, no futebol sul-americano, prioritariamente os clubes jogam num 4-4-2 e o centroavante que eles chamam lá não vai ser o centroavante daqui. Você vai ver a relação dele ali nos últimos 5 anos, o cara tem mais de 100 gols e aqui ele não vai jogar. Entendeu? Então isso é complicado. Mas quanto à questão estrutural, cara, eu acredito muito, Antônio, na estrutura de trabalho que a gente criou, sabe? Então, principalmente, assim, isso não é inflacionar o clube. Eu não coloquei em nenhum momento que eu só viria se o Breno, se o Hudson viesse, não tem nada disso. Só que a gente precisa resolver os problemas do esporte. E é impossível resolver tudo sozinho. Então a gente precisa dividir função, entendeu? A gente precisa fazer com que o Breno esteja próximo ao Roger, entendendo o que ele vê de característica, de perfil, para a gente ir ao mercado, eles me trazerem para eu aprovar, junto com o treinador, junto com a comissão, junto com o presidente. O Hudson, ele precisa estar à frente desses atletas que merecem o nosso respeito, como eu falei, para a gente fazer um acordo para sanar esse tipo de dia, pelo menos estancar e fechar a torneira, entendeu? Então não é única e exclusivamente por isso, para a gente poder acelerar um pouco do processo, né? Tu falou uma outra coisa no final que eu não respondi, ou eu respondi tudo? Tá, e o que eu prometi pro Roger? Cara, porque ele nos outros clubes ele teve muito desgaste com isso. Cara, quero que você se preocupe única e exclusivamente com o campo, é o que eu vou te cobrar. Cara, me dá um time competitivo, de força, de velocidade, de intensidade, ponto. A nossa competição é isso, entendeu? O resto me cobra, que aí eu vou cobrar o Ximenes, vou cobrar o presidente para a gente arcar com o salário em dia e dar estrutura para vocês. E o processo que eu acredito é esse. Bom, tá aí, meus amigos, tá aí a declaração de toda a coletiva de Ítalo Rodrigues. Desculpa que o cenário tá um pouco mais escuro hoje, tá, do que o normal, porque eu estou adaptando aquele negócio do ring light que deu um probleminha, mas no próximo vídeo eu já corrijo. Bom, meus amigos, é isso. Acho que foi bem transparente com todo mundo. O Sport tá quebrado. Essa é que é a realidade. Vai ter que readequar a situação financeira de quase todo mundo aí. Alguns jogadores que não vai dar para readequar é rua, como já foi comunicado com o Sérgio Oliveira, Rodrigo Atencio, João Silva, Ignacio Romero e tudo mais. O Sport vai começar o Campeonato Pernambucano com o Sub-20 nos primeiros jogos e não existe uma data específica de no segundo jogo... Não tem isso. Pode ser que no quarto jogo o Sport já com meio time sub-20 ainda. E uma outra parte com os titulares já contratados. Então, é aguardar. Eu acho que no jogo do Clássico contra o Náutico, eu acredito que o Sport já deve estar mais inteiro. Sei lá, com 70% do time na titularidade, pelo menos. E aí 3, 4 da base, talvez. Até porque a gente sabe que a pressão aqui... Perder um jogo, perder um clássico, já começa a pressão, vai cair, demite, não sei quem e tal. Então a gente sabe como aqui funciona no futebol brasileiro. Tudo é muito na base do desespero, da ansiedade, do desespero, da loucura. O torcedor quer resultado o mais rápido possível, tá? Ele quer fechar o elenco com 24 jogadores de linha, né? Como ele comunicou na coletiva, e que já tem ali 3, 4 jogadores encaminhados com o Sport, segundo o Ítalo Rodrigues, mas que ainda não está 100% cravado. E não vai ter contratação midiática. Vai ser um time aguerrido, de muita força, de muita entrega, que representa a torcida dentro de campo. Bom, esse é o pacotão geral, tá? Tamo junto, tamo de volta mais tarde. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aquele abraço. Valeu, gente.